Os ministros do Supremo, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, desistiram de ir a Gramado, na Serra Gaúcha, porque haviam sido convidados para a 26ª Jornada Internacional de Direito, entre os dias 6 e 8 do próximo mês de julho. Mas a comunidade fez um movimento muito grande, que não queria saber de ministros do Supremo no solo de Gramado. Ainda no sábado, as mulheres lá em Gramado fizeram uma manifestação contra a presença dos dois. Patrocinadores estavam retirando o patrocínio, inclusive o mais importante hotel de Gramado disse que não ia patrocinar mais o evento, ou seja, não ia cobrar menos diária para os integrantes desse congresso, desse encontro. Automóveis carregavam nos vidros laterais, né, plásticos, repudiando a presença dos dois ministros do Supremo. Foi a repetição do que aconteceu há pouco mais de um mês em Bento Gonçalves, a industriosa cidade gaúcha, que produz móveis, metalurgia, alimentos, né, e que tinha lá um evento para o qual havia sido convidado o presidente do Supremo, Luiz Fux, um evento reunindo um evento do Centro da Indústria, Comércio e Serviços, lá de Bento Gonçalves, que reunia todas as chamadas forças econômicas de Bento Gonçalves. Também aconteceu a mesma coisa, as pessoas retiraram inscrição, retiraram patrocínio e o ministro Fux teve que desistir. Acho que é um aviso para o Supremo, um aviso até amigável, eu diria, parecido com aquele que o jurista Ives Gandra Martins disse outro dia numa entrevista ao senador Eduardo Girão. Disse que todos são ótimos, todos são muito bons, mas que voltem ao que era o Supremo no início do milênio, né? Com grandes nomes, obedientes totalmente à Constituição, a serviço da Constituição, e não alteradores da Constituição. Eles estão agindo como se fossem constituintes permanentes e não tem voto para isso. Não tem a legitimidade popular para dar decisões que alteram a Constituição, como foi o caso do casamento gay, né? A Constituição continua dizendo que o casamento é entre um homem e uma mulher, né? Eles não podem alterar o que está na Constituição. Quem pode alterar é o Congresso Nacional, que tem poder constituinte, né? Ao mesmo tempo, em outros casos, né, passar por cima, simplesmente, das inviolabilidades dos parlamentares, né, fazer um processo que não tem nada a ver com o devido processo legal. É bom que aconteça isso para dar uma agitada nos ministros do Supremo que talvez estejam desligados do país real, desligados da nação, estejam dentro do Estado numa cúpula. Talvez seja isso. Tomara que isso se corrija, né? Bom, uma outra correção vai ter que ser feita numa lei, e lei é Congresso Nacional, a lei das estatais, né? Está se vendo que no artigo 14 da lei das estatais, que foi feita em 2016, né, na esteira de toda aquela corrupção que usou as estatais, aquele grande, gigantesco esquema de corrupção, no governo do PT, né, em que, inclusive, a presidente Dilma ordenou que a Petrobras não alterasse o preço do combustível. A Petrobras teve muito prejuízo com a corrupção e com os preços políticos, né? Então fizeram uma lei para impedir isso. E de agora em diante, né, e a partir da lei de 2016, assinada por Michel Temer, por Alexandre de Moraes como ministro da Justiça, por Henrique Meirelles como ministro da Economia, né? Essa lei diz que os conselheiros da Petrobras e o acionista majoritário podem ser responsabilizados, né, criminalmente, ação de reparação de danos por qualquer prejuízo que uma atitude deles causar à Petrobras. Então, qualquer acionista pode dizer, olha, não alteraram o preço, ficaram 90 dias sem mexer no preço,
tiveram prejuízo por causa disso, ou tiveram menos lucro. Então, o lucro era para ser 15 bilhões, o lucro foi só 12 bilhões, então a ação está valendo aí 3 bilhões. Né? E aí os conselheiros, mesmo os do governo, que são maioria, e o próprio governo fica com o pé atrás. Então, está nas mãos do Congresso alterar essa lei que foi 8 ou 80, né? Não olhando para o jeitinho brasileiro, que é um momento de a Petrobras pensar na sua função básica, inicial, foi criada para servir ao povo brasileiro. É uma questão complicada que o Congresso vai ter que resolver. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Makita. Marfix, sempre inovando para você.